Glória a Deus, eu estou muito feliz de estar aqui e tenho uma palavra no meu coração para compartilhar com você. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no texto de 2 Timóteo, capítulo 2. Eu quero conversar com você nessa noite sobre o tema geração da mudança. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Diga para quem está pertinho de você aí, você é a geração da mudança. Amém, queridos? A última vez que eu estive aqui, a gente falou sobre tempo de mudança. Você se lembra disso? Tempo de mudança. E, irmãos, esse tempo chegou. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não, querido, você não está comigo aqui. Você tem que empolgar, amém? Hoje eu estou empolgado. Eu quero que você fique feliz junto comigo, amém, querido? Diga para quem está perto do seu lado: é tempo de mudança. Amém, querido? A mudança chegou. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente que não sabe nem celebrar o resultado da oração. O cara ora, pede, quando o negócio acontece, ele fica, que bênção, muito bom, é de Deus. Irmão, celebra a sua vitória, amém? Se alegra, querido. Quantos oraram por mudança aqui? Levanta sua mão. Glória, irmão, a mudança chegou, dá uma glória a Deus por isso. Nós vamos conversar sobre isso aqui essa noite a partir desse texto. 2 Timóteo capítulo 2, vamos ler aqui a partir do versículo 1, diz assim: E você, meu filho, seja forte por meio da graça, que é nossa porque estamos em unidade, em união com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Como um fiel soldado de Cristo, tome parte no meu sofrimento. Porque o soldado que está servindo, ele quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte em uma corrida, não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que eu estou dizendo, porque o Senhor vai fazer com que você compreenda todas essas coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro, e até estou acorrentado como se fosse um criminoso, mas a mensagem de Deus não está presa, e é por isso que eu suporto tudo com paciência, por amor do povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar com paciência os sofrimentos, também reinaremos com Cristo. E se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se formos fiéis, Cristo continua fiel, mas Ele não pode ser falso para si mesmo. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas que ensina corretamente a verdade do Evangelho. Versículo de número 16 agora. Mas firme alicerce em Deus, que não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas essas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor, precisa abandonar o pecado. Olha, numa grande casa não existe somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias.
quem se purificar de todos esses erros, do qual tenho falado com você, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. Amém? Pai, fala conosco nessa noite, queremos ouvir a Tua voz, que a Tua palavra, Senhor, nos edifique, nos console, nos exorte, te suplicamos isso em o nome de Jesus Cristo, e quem crê diga, amém. Irmãos, o nosso país está passando por um momento de mudança, amém, queridos? Amém? Eu não sei se você tem acompanhado as notícias, é claro que existe muita gente crítica à eleição do novo presidente, você vai ver muitas críticas, muita gente com viés ideológico e político distinto, muito resistente e muito crítica à eleição do nosso novo presidente, o Jair Bolsonaro. Mas, querido, você também vai ver muita gente feliz. Exemplo, tem pessoas que estão falando que talvez essa tenha sido a eleição mais democrática da história do Brasil. Porque todas as outras eleições, os candidatos, que venceram a concorrência à presidência da República, faziam parte de partidos que eram muito bem estruturados, partidos grandes, bem apoiados financeiramente, com grande possibilidade de tempo de televisão, na grande mídia, e por isso então conseguiram grande apoio em voto e puderam então ser eleitos. O Jair Bolsonaro, irmãos, vem de um partido pequeno, irrisório, com pouco dinheiro, pouca propaganda política, mas vem construindo ao longo de muitos anos no relacionamento com o povo essa credibilidade, e até mesmo por relato de outras pessoas muito sérias no país, esse caráter de idoneidade, e por isso então ele conseguiu mobilizar tantas pessoas que o apoiam agora como presidente da República. Uma outra coisa bem interessante é perceber como que o Brasil, por causa da eleição do Jair Bolsonaro, voltou a ter credibilidade no cenário mundial. Eu não sei se você viu hoje, a Toyota anunciou o investimento de mais de US$ 1 bilhão no Brasil para o crescimento da indústria. Gente, você pode dar uma glória a Deus por isso? Outras empresas já anunciaram que também vão investir no Brasil. E, irmãos, eu acho que hoje, eu não sei você, mas eu estou assim. Gente, hoje o juiz Sérgio Moro decidiu que será o ministro da Justiça do atual presidente. Gente, Sérgio Moro, no Brasil, significa retidão, idoneidade, combate à corrupção. Você acha que um cara sério como esse ia apoiar um picareta? Você acha que um cara sério como esse ia se envolver em alguém que ele não confia, que ele não acredita, que possa levar esse país à mudança? Sim ou não, queridos? É claro que não. Então, gente, preste atenção, eu não estou dizendo que o Bolsonaro é Jesus, não acredito que ele é o Messias, mas ele é a possibilidade de uma esperança. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém, queridos? Nós estamos vivendo esse momento de transição, goste você ou não, Se você não gosta, bebe com água que vai descer mais fácil, amém? Vai descer mais rápido, bebe com água. Agora preste atenção, se você tivesse a possibilidade hoje de sentar com o presidente da República, quais os conselhos você daria para ele? Pense, talvez hoje o homem que ocupa um dos cargos, se não o cargo mais importante desse país, se ele tivesse a oportunidade, você tivesse a oportunidade de visitá-lo, de sentar com ele e conversar com ele, quais os conselhos você daria a ele? O que é que você diria para ele? Agora, o que eu quero que você perceba é o seguinte: esse livro, essa carta que nós acabamos de ler, também é uma carta de transição, também é uma carta de mudança, porque você precisa lembrar que o apóstolo Paulo está na sua segunda prisão. Ele esteve preso uma vez em Roma,
durante 2 anos, escrevendo cartas, escreveu Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. E quando Paulo esteve nessa prisão, havia uma convicção no coração dele de que ele não permaneceria ali. Ele iria sair e continuar pregando o evangelho para a glória de Deus. Mas agora, irmãos, Paulo está na sua segunda prisão. Ele não está preso em uma prisão domiciliar, ele está preso em uma masmorra, na prisão maometina, um lugar frio, úmido, de onde as pessoas saíam ou doentes, de lepra, uma doença que na época não tinha cura, ou sentenciadas à morte. Paulo está preso, e, irmãos, diferente do sentimento que Paulo carregava na primeira carta, Paulo sabe que agora ele não vai viver. Paulo sabe que agora ele vai morrer. Ele diz isso: meu tempo chegou, minha vida está sendo oferecida como uma oferta de bebida, chegou o tempo da minha partida. E perceba, antes de Paulo terminar a sua vida, ele está fazendo uma coisa muito importante. O que ele está fazendo? Ele está passando o bastão. E para quem que ele está passando o bastão? A quem é que Paulo está confiando o seu legado? Irmãos, nessa época, a pessoa mais importante no cenário cristão era o apóstolo Paulo. Ele era o personagem mais importante. Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo. E João, daqui poucos anos, seria preso e também colocado em uma ilha chamada Patmos para ficar ali confinado depois de ter sido afundado num tonel de óleo fervendo e nada ter acontecido com ele. Paulo é o apóstolo mais importante. E ele está passando esse legado para uma pessoa. Que pessoa, irmãos? Timóteo. Perceba, está havendo uma transição, está havendo uma mudança. E uma vez que Paulo não pode encontrar Timóteo, Paulo decide dar conselhos para esse jovem. Gente, a relação de Paulo e Timóteo era uma relação de muitos anos. Possivelmente, Paulo e Timóteo caminharam juntos por 15 anos. A primeira vez que Timóteo teve um encontro com Paulo foi em Atos capítulo 14, na sua primeira viagem missionária, quando Paulo foi pregar na cidade de Timóteo. E o texto bíblico diz que ali, depois da cura de uma pessoa, houve uma grande resistência. Paulo foi arrastado para fora da cidade, ele foi apedrejado, e o texto bíblico diz que ele foi tido como morto. A maioria dos estudiosos acreditam de fato que Paulo morreu. Aquela visão que você lê lá, em 2 Coríntios capítulo 12, de Paulo falar que foi até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis, provavelmente aconteceu nesse momento, quando Paulo foi apedrejado, morto, e o pessoal então tomou ele e arrastou para cuidar dele, para ver o que estava acontecendo. E aí Paulo então se levanta, volta para Listra, volta para a cidade de Timóteo, e dali então ele prossegue. Paulo volta para Jerusalém, tem o primeiro concílio da igreja, e agora ele vai começar a segunda viagem missionária. E aonde é que Paulo vai? 3 anos depois, ele vai para Listra, cidade de Timóteo. Só que aquele jovem, que na primeira viagem tinha 16 anos e foi visitado por Paulo naquela cidade, e se converteu devido ao testemunho e o apedrejamento de Paulo, agora ele tem aproximadamente 19, 20 anos. E quando Paulo chega, ele não está mais acompanhado da primeira comitiva que estava com ele na primeira viagem. João Marcos havia sido deixado para trás. Paulo precisa agora de um novo assessor, de alguém que o acompanhe, de alguém que o ajude. E preste atenção, quando ele chega em Listra, o pessoal recomenda para ele um jovem chamado Timóteo. E ali então começa a caminhada de Paulo e Timóteo, uma caminhada que durou aproximadamente 15 anos. Irmãos, escute isso. Das 13 cartas que Paulo escreveu, se a gente contar Hebreus, com uma carta escrita por Paulo, sabe quantas cartas Paulo cita Timóteo? Em 12. Se a gente não considerar Hebreus como uma carta de Paulo, das 12 que ele escreveu,
Sabe quantas ele cita Timóteo? 12. E se você ler Filipenses capítulo 2, você vai descobrir que Timóteo era para Paulo alguém distinto. Paulo diz: olha, eu trabalho com muita gente, e muita gente é top para mim, mas que nem Timóteo, não tem ninguém. Paulo diz: não tem ninguém que tenha o meu coração como esse menino chamado Timóteo. Esse menino é diferente, ele é distinto, ele é seleto. E é esse jovem, irmãos, com quem Paulo passou 15 anos, e conhece profundamente o seu coração, porque o coração dele se assemelha ao coração de Paulo, que Paulo está passando o bastão, talvez mais importante da história do cristianismo. Escute isso: contrariando a lógica do seu tempo. Por quê? Porque, irmãos, talvez Timóteo tivesse nessa época aproximadamente 35 anos. Paulo está entregando o cargo para ele de bispo da igreja. Ele vai ser o cara que vai cuidar de uma igreja e supervisionar as igrejas que estavam plantadas naquela época. Vocês estão comigo aqui, gente? Sabe com quantos anos normalmente uma pessoa era estabelecida para fazer esse trabalho naquele tempo? 55. Timóteo tinha 35. É por isso que Paulo fala para ele que ninguém despreze você pela tua mocidade. Segundo, ele não só tem 35 anos, como ele é solteiro. Terceiro, ele é tímido. E quarto, lutava constantemente com problemas de enfermidade. Ou seja, todas as evidências apontavam que Paulo estava fazendo a escolha errada. Mas, irmãos, se você está aqui hoje, é porque Timóteo foi bem sucedido. Eu vou repetir, porque você não está comigo aqui, amém? Vou repetir. Se você está aqui hoje, é porque o ministério de Timóteo foi bem sucedido. Porque se ele tivesse fracassado no pastoreio da igreja e como bispo das igrejas, o cristianismo talvez tivesse sido comprometido. Irmãos, Paulo está passando bastão, e é claro que ele vai deixar conselhos para esse jovem, de como ele pode ser bem sucedido, nessa missão importantíssima que é suceder o apóstolo Paulo. Ô irmãos, vocês estão comigo aqui? O Paulo colocou um menino para suceder ele, alguém improvável. E o Paulo diz: olha Timóteo, você quer ser eficiente no trabalho que eu estou confiando para você? Então eu vou te dar alguns conselhos. Querido, preste atenção, nós somos a geração da mudança. Eu vou repetir, amém? Nós somos a geração da mudança. Irmãos, você não pode ignorar que o cenário do nosso país aponta para algo que Deus está fazendo nessa nação. Vocês não estão comigo aqui, gente. Eu estou muito empolgado, queridos. Irmãos, eu creio e oro, nos próximos 4 anos, você vai ver o Brasil que você nunca viu na sua vida. Você vai ver o Brasil que você nunca viu na sua vida. Porque, irmãos, toda essa mudança aponta para algo que Deus está fazendo, e você precisa se sintonizar naquilo que Deus está fazendo, e assumir o seu papel de responsabilidade, nessa mudança que Deus está realizando, amém querido? Então os conselhos de Paulo para Timóteo, servem muito para cada um de nós aqui, e eu quero dar para você aqui 9 conselhos, hoje eu estou quase igual o Valadão, né? Pastor Márcio, quando ele vai pregar, ele tem 35 pontos de como ter uma vida bem sucedida, né? Eu estou quase igual ao Valadão, normalmente eu prego 3, mas hoje eu vou te dar 9. Você está pronto? Meu irmão, eu não vou jogar pérolas aos porcos. Se você não está comigo aqui, eu vou parar de pregar, amém? Quem está comigo aqui?
Eu só vou te dar conselho se você tiver decidido a abraçar e colocar em prática. Tem alguém comigo aqui? Então vamos lá. Primeiro conselho, anota aí, meu filho, anota aí. Não é o conselho meu, é o conselho do Paulo para o Timóteo. Primeiro, você quer fazer parte da geração da mudança? Você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo? Primeiro, você precisa de um discipulador. Você precisa de alguém que inspire você em todas as áreas da sua vida. Anota isso aí, meu filho, anota. Pega o seu smartphone, faz alguma coisa que presta com ele. Não fica só jogando joguinho, mexendo no Instagram, no Zap, amém? No Facebook. Posta aí na sua página, né? Marca aí, hashtag, mude de vida, tenha um discipulador, tenha alguém que inspire você em todas as áreas da sua vida. Irmãos, eu não sei você, mas eu considero esse homem, esse santo varão chamado pastor Eduardo, um fenômeno, amém? Tem mais alguém comigo aqui? Irmãos, o Du chegou há 2 anos atrás em São Paulo com uma mão na frente e outra atrás. Literalmente. Uma mão na frente e outra atrás. No dia 25 de dezembro, foi isso? Irmãos, tem melhor dia para começar um culto? Quantos pastores eu tenho aqui essa noite? Cadê? Só os pastores. Pastor, mais algum pastor? Pastor, mais algum pastor? Pastor. Quantos de nós aqui começaríamos uma igreja dia 25 de dezembro? Dia da inauguração, 25 de dezembro. Irmão, só o Eduardo. Irmãos, sabe qual é a probabilidade de você ter gente começando uma igreja dia 25 de dezembro? 0. Quantas pessoas tinham? Irmãos, tinha 100 e poucas pessoas no primeiro dia, no primeiro culto. Você pode aplaudir o Senhor? Irmãos, em um ano de pastoreio em São Paulo, o Eduardo abriu 3 igrejas. Vocês estão comigo aqui, gente? Eu sou pastor de igreja, meu filho. Na minha comunidade, na minha igreja, sabe quantas pessoas a gente tem? No máximo 180, e é uma luta. É uma luta. No culto Cristo Vivo a gente tem um pouco mais, mas irmão, lá na igreja... Porque, irmão, para dar trabalho, só basta ser crente. Só basta ser crente. E aí, irmãos, ele decidiu vir para Alphaville e começar aqui um trabalho do zero. E, irmãos, quantos meses tem Lagoinha Alphaville? Irmãos, Lagoinha Alphaville tem 6 meses, 5 meses. Você ouviu ele falar que passa por semana nessa comunidade 900 pessoas? Você ouviu isso? Não, você não está comigo aqui, meu filho. Ô irmão, o cara começou a igreja 6 meses, já está passando 900 pessoas. Olha para a sua volta, olha para a sua volta. Dá uma olhadinha para a sua volta. Isso aqui, meu filho, é um milagre de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aí você pergunta para ele assim, qual é o segredo do sucesso? Eu vou falar para você qual é o segredo do sucesso do Eduardo, sabe qual que é? Ele tem uma referência. Irmãos, todo passo que o Du vai dar, ele não dá nenhum passo, sem se espelhar em uma pessoa. Sabe quem é essa pessoa? Márcio Roberto Vieira Machado Valadão. Irmãos, eu estou falando de discipulador, amém? De gente. Irmãos, toda decisão que o Du vai tomar, ele pergunta para o pastor Márcio: pastor, qual é o próximo passo? Pastor, o que é que eu tenho que fazer nisso aqui? Pastor, o que Deus está falando? Irmãos, o segredo do Eduardo
é que ele decidiu se inspirar em alguém que é capaz de mover o coração dele em todas as áreas da vida dele. Irmãos, o pastor Márcio é para ele uma inspiração. Lagoinha para ele é uma inspiração. Ele é leal à visão, ele é leal ao propósito, ele é leal ao coração do pastor. E queridos, porque ele decidiu fazer isso, é que Deus tem abençoado o trabalho das mãos dele. Você já percebeu que todo o investimento que é feito aqui em Alphaville para trazer pessoas, sempre são pessoas de onde? De Lagoinha. Por quê, querido? Porque ele acredita naquilo que Deus entregou nas mãos dele. Eu pergunto para você, quem é a pessoa que te inspira? Quem é a pessoa que você olha e deseja que todas as áreas da sua vida sejam influenciadas pela referência e convivência com essa pessoa? Todo grande homem sentou aos pés de um grande homem. Se você não tem uma referência, se você não tem um discipulador, você está correndo um grande risco de não saber para onde ir. Olha o que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, o que você recebeu de mim, e o que você aprendeu de mim, comigo, é isso que você vai transmitir para outras pessoas. Escute isso aqui, você precisa ter alguém que te inspire, e permitir que a vida dessa pessoa mude a maneira como você vive, em todas as áreas da sua vida. Esse é o primeiro conselho. Você quer fazer parte da geração da mudança? Você precisa de alguém que te inspire em todos os aspectos da sua vida. E, irmãos, vamos falar a verdade. Será que o pastor Márcio é uma inspiração? Irmãos, quantos gostariam de ter filhos como o André, a Ana e a Mariana? Ô irmãos, olha a família desse homem. Um legado de caráter. Olha, eu viajo esse Brasil inteiro. Quando eu chego em um lugar e eu digo para as pessoas, eu sou ovelha do pastor Márcio Valadão, o tratamento é diferente, porque o pastor Márcio é conhecido como um homem íntegro. Todos os pastores do Brasil, todos, sem exceção, do mais tradicional até o mais liberal, respeitam o pastor Márcio como um homem de Deus. Você precisa ter um exemplo, querido. Quem é a sua referência? Quem é a pessoa que você presta conta? Quem é a pessoa que influencia a sua vida? Segundo o conselho de Paulo para Timóteo. Timóteo, você precisa ter uma referência. Segundo, você precisa ter um coração ensinável. Irmão, sabe por que Paulo pôde depositar tudo que ele tinha na vida de Timóteo? É porque Timóteo entendia que ele era alguém em processo e não uma pessoa terminada. Pessoas em processo estão sempre abertas para crescer. Ah, pastor, mas lidar com crítica é muito difícil. Lidar com pessoas apontando os nossos defeitos é muito difícil. Eu concordo. Mas quem te critica, te aponta um caminho para o qual você ainda não andou. Quem te elogia, só aplaude o que você já fez. Eu ouvi Deus falar isso comigo um dia, quando eu estava em oração dentro do meu quarto, reclamando com Deus das críticas da minha mãe. Irmãos, na minha casa, a gente não foi criado com pai e mãe passando a mão na cabeça. Minha mãe não teve esse tipo de criação, e ela acaba reproduzindo a criação que ela teve. Eu não estou dizendo que minha mãe não é amorosa, não estou dizendo que minha mãe não é companheira, pelo contrário, ela é muito amiga. Mas, irmãos, a criação que eu tive é uma criação séria, rígida, de correção.
E às vezes eu olhava os outros pais lá, né? Principalmente os pais dos meus colegas de seminário na época, dos meus colegas de trabalho. E eu via os pais elogiando, aplaudindo os filhos, né? E a minha mãe só pau. Às vezes eu pregava num culto, descia do púlpito, e a minha mãe, tem que melhorar isso, tem que mudar aquilo. Eu falei, Jesus de Nazaré, que bicho que está agindo essa mulher? E aí um dia eu fiquei tão insatisfeito, que eu fui para o quarto, dobrei os meus joelhos, e eu falei, Deus, sou bem que podia ter me dado uma mãe diferente, né? Mas enquanto eu estava lá, transformando meu período de oração em murmuração, o Espírito Santo falou comigo, quem te elogia só aplaude o que você já fez, quem te corrige aponta para onde você não foi. Meu irmão, preste atenção, quando alguém se aproxima de você para corrigir, é porque essa pessoa está enxergando em você um potencial que você ainda não desenvolveu. De alguma forma essa pessoa só está te criticando ou te elogiando, porque ela acredita que você pode ser melhor do que você já é. Você precisa lidar com as críticas, você precisa lidar com os conselhos de uma maneira saudável. Tem muita gente que pensa que já é uma pessoa formada, não tem mais nada para aprender. Quem não aprende não cresce. Quem não se dobra ao ensino, não se movimenta na direção do crescimento. Irmãos, escute isso aqui. Timóteo tinha um coração ensinável. Amém, queridos? Terceiro, Timóteo tinha uma fé sem fingimento. Diga glória a Deus. O que é isso? Timóteo não era um artista. Ele não estava fingindo ser uma coisa que não correspondia à realidade de quem ele era. No capítulo 1 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz que a fé de Timóteo podia ser provada como verdadeira, porque a fé que a sua avó havia recebido e transmitido à sua mãe, a sua mãe havia recebido e havia transmitido a ele, Timóteo. Paulo diz, é possível olhar para você e perceber que a sua fé é uma fé verdadeira. Ou seja, você não é um artista na casa de Deus. Você não é um ator entre os crentes. Você não é uma pessoa que vive de uma forma entre os irmãos e de outra forma do lado de fora. Queridos, escute isso aqui. Sabe por que Paulo escolheu Timóteo para se tornar seu seguidor? É porque Timóteo era recomendado por todos. Escute isso. Timóteo não era recomendado por uma parcela de pessoas. Ele era recomendado por todas as pessoas. Não apenas na cidade dele, mas na cidade ao lado, em Icônio. E eu pergunto para você, se Paulo fosse hoje no seu trabalho e perguntasse para o seu patrão ou para os seus colegas, se você era uma pessoa digna de ser escolhida para completar o legado dele, o que as pessoas responderiam? Se as pessoas fossem hoje na tua casa, entre os teus familiares, os teus amigos de universidade, e perguntassem, né, imagina o Paulo chegando, apóstolo, olha só, eu preciso transmitir o legado da igreja para uma pessoa, e eu estou pensando em transmitir para o fulano de tal. As pessoas diriam, Paulo, você está fazendo a melhor escolha, ou diriam, você é louco? Timóteo, irmãos, ele era verdadeiro. Tem alguém comigo aqui? Quarto conselho que Paulo deu para ele: aquilo que eu estou dando para você não pode morrer com você. Quarto, você precisa transmitir isso para outras pessoas. Homens fiéis, homens íntegros, homens maduros. Irmãos,
Deixa eu dizer uma coisa com você. Você e eu precisamos levar outros a crescer na medida em que nós temos crescido, amém, queridos? Você precisa parar de pensar em algo que vai ser bom só para você. Sabe qual que é o grande problema do nosso país? É que as pessoas só pensam em reformas que vai ser bom para elas. Por que ninguém quer reforma na Previdência? Por que ninguém quer reforma nos valores trabalhistas? Porque está todo mundo pensando só no seu. Mas irmãos, se nós queremos mudar um país, nós precisamos começar a pensar no que nós vamos deixar no futuro e não apenas no que nós estamos vivendo agora. Essa é a grande diferença da mentalidade, exemplo, do americano para o brasileiro. Os caras estão construindo um legado para o futuro, e nós estamos pensando em como é que nós vamos arrancar tudo hoje para viver o melhor. Os caras construíram um país pensando, como é que nós vamos deixar um legado para a próxima geração? E nós estamos pensando quais as melhores hipóteses para que o meu benefício seja correspondido sem que eu perca nenhum dos meus direitos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, não dá para fazer bem para uma nação pensando só no seu umbigo. Alguém tem que se sacrificar para que um país possa voltar a crescer. Amém, queridos? Alguém tem que se sacrificar, tem que diminuir muita coisa, tem que mudar muita coisa. Ah, mas vai cortar muita coisa agora. Vai, querido, para você ter muitas outras coisas amanhã. Gente, é muito simples a lógica. Quem aqui já construiu casa própria? Quem já construiu casa própria aqui? Para você construir uma casa própria, o que você faz? Você faz uma dívida gigante para não ter condição de pagar? Ou você começa a planejar para que durante o processo você tenha condição de terminar o que você começou? Esse que é o nosso problema. A gente não pensa em planejamento, a gente pensa apenas no benefício. Aí o que acontece? A gente não consegue terminar o que começou, porque não pensou em como é que ia construir antes para terminar depois. Escute aqui, querido. Paulo falou para Timóteo, você precisa transmitir o seu legado. Você precisa passar para frente. Eu pergunto para você, você está passando para frente o que você tem recebido de Deus, ou tem ficado só para o seu usufruto? Quem é que você tem influenciado? A quem você tem tocado? O que Deus tem te dado tem chegado para outras pessoas? Quinto, você precisa, presta atenção, quinto, você precisa procurar agradar a Deus acima de todas as coisas. Amém, queridos? Você precisa buscar agradar a Deus acima de tudo. E escute isso aqui, às vezes agradar a Deus significa desagradar pessoas. Só que hoje, na geração do Facebook, do Instagram, nós estamos mais preocupados em agradar as pessoas do que agradar a Deus, porque a gente quer like, quer visualização, quer ser pop, quer ser popular. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está mais interessado em agradar a Deus e ser fiel ao seu propósito, ou agradar as pessoas e sair do propósito de Deus? Sexto, procure ser reconhecido por Deus. Olha o que Paulo diz para Timóteo, na presença de Deus, busque ser reconhecido por Ele, busque agradar a Ele. Sétimo, estou quase acabando, amém, queridos? Sétimo, você precisa respeitar as normas da competição.
não seja malandro. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Você sabe como funciona nos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos, não basta você ganhar o prêmio, é necessário correr de maneira digna, de maneira legítima. Gente, escute isso aqui. No reino de Deus, o segredo do sucesso não é quem chega primeiro, mas é quem é fiel. O segredo do sucesso no reino de Deus se chama fidelidade. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Não adianta você querer dar uma de malandro. A questão não é quem chega primeiro, a questão é quem correu certo. Oitavo, passe pelo sofrimento com fidelidade. Paulo diz, olha, você sabe que quando um soldado luta, ele luta de maneira a agradar aquele que o arregimentou. Ele busca fazer tudo conforme a vontade daquele que o instruiu, mesmo que isso implique em sofrimentos. Eu estou aqui preso, e eu convido você, Timóteo, a sofrer comigo, a suportar comigo os sofrimentos pela causa do Evangelho. Irmãos, escute isso aqui. Às vezes, ser fiel a Deus implica em dor. Às vezes, ser fiel a Deus implica em sofrimento. E a pergunta é a seguinte: quando o propósito de Deus envolver dor e sofrimento, você vai continuar fiel? Ou você vai tentar criar um caminho que o desvie para se favorecer, ao invés de permanecer fiel ao propósito de Deus? E o nono conselho: seja santo. Nono conselho de Paulo para Timóteo: seja um cara santo. Ele fala assim para Timóteo: olha, Timóteo, numa casa existem vasos que são usados todos os dias, e existem vasos que são usados em ocasiões especiais. Ele fala assim: aquele que se purifica dessas coisas vai ser usado por Deus em ocasiões especiais. Irmãos, olha essa frase. Deus usa vasos de todos os tipos, pequenos e grandes, mas Ele não usa vasos sujos. Deus usa vasos de todos os tipos, pequenos e grandes. Pode ser de ouro, pode ser de prata, pode ser de madeira. Ele usa vasos de todos os tipos, mas Ele não usa vasos sujos. Esses são os conselhos, irmãos, que Paulo está deixando para a geração da transição. Um discipulador, um coração ensinável, uma fé sem fingimento, a transmissão a homens fiéis. Aquilo que Deus começou em você, não pode parar em você. Procurar agradar a Deus mais do que agradar as pessoas. Procurar o reconhecimento de Deus. Respeitar as normas da competição. Passar pelo sofrimento com fidelidade e ser uma pessoa santa. Você quer fazer parte dessa mudança? Você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo? Cara, esse é um momento ímpar nesse país. É um momento singular. Singular. Eu quero fazer parte. E eu sei que Deus quer que você faça parte. E tudo que Ele espera de nós é que a gente siga esses 9 conselhos. 9 conselhos. Um discipulador, um coração ensinável, uma fé sem fingimento, transmitir a mensagem para outras pessoas, procurar agradar a Deus antes de todas as coisas, procurar o reconhecimento de Deus, respeitar as normas da competição, passar pelo sofrimento com fidelidade e ser uma pessoa santa. Ser uma pessoa santa. Cara, essa frase é muito forte para mim.
Deus usa vasos de todos os tipos e de todos os tamanhos. Glória a Deus por isso. Vasos pequenos, Deus é bom. E vasos grandes também. Mas Ele não usa vasos sujos. Aquele que se purifica, se torna de utilidade para o uso do mestre. Para o uso do mestre. Seja parte disso que Deus está fazendo, cara. Mas talvez a mudança principal que precisa acontecer seja primeiro em você. Talvez, a gente sempre fala isso, né? Que a mudança, antes de começar do lado de fora, ela deve começar do lado de dentro. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas não quer mudar a si mesmo. Deixe Deus mudar você. Quem é a sua referência? Em quem você está se inspirando? Quem é que está inspirando o seu casamento? Quem é que está inspirando você no cuidado com a sua esposa, no cuidado com os seus filhos? Quem é que está inspirando você no cuidado com a igreja? Irmãos, nós precisamos ser uma resposta. De um jeito ou de outro você vai ser uma resposta. Ou uma resposta boa, ou uma resposta ruim. Você escolhe qual resposta você quer ser. Eu quero ser uma boa resposta. Eu quero seguir o legado de homens que viveram para a glória de Deus. Eu quero ter esse coração ensinável. Esse coração que se inclina para aprender. Eu quero ser essa pessoa que busca agradar mais a Deus do que as pessoas, que às vezes não está preocupado de desagradar muitas pessoas por estar interessado em viver para a honra de Deus, buscar mais o coração de Deus. Eu quero ser essa pessoa que vive uma vida santa, que é um vaso limpo, porque Deus usa vasos limpos. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor. É a geração da mudança, meu irmão. É a geração da mudança, amém? Você faz parte dessa geração. Você faz parte da geração da mudança. Talvez a mudança na sua família, né? Tem gente que prefere usar as falhas dos seus antepassados para justificar o seu insucesso no presente. Ah, meu bisavô traiu minha bisavó, meu avô traiu a minha avó, meu pai traiu a minha mãe, e é por isso que eu estou traindo a minha esposa. Seja a diferença, quebre esse legado, decida, eu vou ser diferente, eu não vou ser igual, eu vou ser a mudança. Ah, pastor, mas e o legado espiritual, e a influência de espíritos malignos? Irmão, o único espírito que influencia a sua vida é o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, e é um crente em Jesus Cristo, na cruz, a Bíblia diz que Deus te redimiu de toda maldição. Em Cristo Jesus, toda maldição foi pregada lá no madeiro. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Você é uma nova criatura, alguém crê nisso? Meu irmão, se a cruz não deu conta de fazer você um cara novo, não existe nada que dê conta. Se a cruz não é suficiente para tornar você uma pessoa diferente, não existe nada que seja. Não tem oração, não tem reza brava, mandinga, pacto, intercessor, XYZ. Mas irmão, se você acredita na cruz, aquele sangue fez você nascer de novo. O sangue do Calvário tornou você uma nova pessoa. E o único Espírito que influencia a sua vida agora é o Espírito Santo de Deus. A não ser que você esteja dando brecha para o Satanás, esteja vivendo em pecado. Porque quando um cristão decide desobedecer a Deus, ele se coloca vulnerável para a influência das trevas. Mas irmãos, quem vive em obediência, não tem maldição que possa te alcançar sem causa, querido.
Não tem, alguém pode dar glória a Deus por isso. Creia no sacrifício do Calvário. Creia em Jesus, meu irmão. Ele gritou lá no madeiro: está consumado. Se está consumado, está consumado. Não há mais nada a ser feito, não há mais nada a ser pago. Amém, querido? Rompa esse legado. Rompa. Decida ser diferente. Talvez o seu grande problema é que você ainda continua olhando para o passado ao invés de olhar para o presente e para o futuro. É que você continua tendo os mesmos exemplos que você sempre teve a sua vida toda. Está na hora de você mudar a referência. Está na hora de você mudar os seus exemplos. Olhar para pessoas novas. Caminhar com gente nova. Andar com gente que vai inspirar você a ser melhor. Ah, tem alguém comigo aqui? Ser melhor. Andar com gente que vai desafiar você a ter um casamento top, que vai desafiar você a amar sua esposa. Enquanto você ficar andando com as mesmas porcaria que fala para você, fala mal da sua esposa, fala mal do seu marido, ser uma peste para a tua casa, você vai ser uma peste para o seu lar. Começa a andar com gente que fala para você: cara, essa semana eu comprei um buquê de flor para minha mulher. Tem alguém comigo aqui, gente? Tem alguém comigo aqui? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém vivo aqui? Aí você vai falar assim: sério, cara? Sério, essa semana eu comprei um buquê de flor para minha mulher, mandei entregar. E rapaz, você não sabe, o negócio foi quente. Aí você: puxa vida, faz tanto tempo que eu não faço isso. Aí você faz também. E aí a sua mulher fica assim: gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Para de vir para a igreja com a mentalidade do consumidor. O que o pastor vai me dar hoje? O que a Lagoinha vai me dar hoje? Que bênção que eu vou receber? Quando é que você vai vir para cá falando assim: cara, hoje eu vou impactar a vida de alguém. Hoje eu vou orar por alguém e essa pessoa vai ser tocada por Deus. Meu irmão, começa a botar para fora a vida que está fluindo aí dentro. Você quer ser um mar vermelho ou você quer ser um rio Jordão? Você quer ser um mar que não flui para lugar nenhum? Você sabe que o mar vermelho, ou o mar vermelho não, o mar morto, é porque não vai para lugar nenhum, fica ali, morto. Você tem que ser alguém que flui, querido. Você tem que ser alguém que jorra, querido. Tem alguém comigo aqui essa noite? Alguém que jorra. Alguém que jorra. Tem gente que fala assim: ai, minha vida está tão morta, eu estou me sentindo tão vazio. É porque não tem necessidade de jorrar água. Poço, a água fica parada. Para poço, a quantidade de água que tem é suficiente. Encheu, acabou. Agora, irmãos, quem é rio, quem é mar, tem que sempre estar fluindo. Tem que sempre estar fluindo. Tem que sempre estar botando para fora, desaguando na vida de outras pessoas. Cara, quando é que você vai parar de ter essa mentalidade de poço e começar a ter uma mentalidade de rio, uma mentalidade de mar, de desaguar na vida de alguém? Chegar para alguém e dizer para você: hoje eu vim aqui só para dizer para você que enquanto eu estava orando, Deus me disse que vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Ah, pastor, mas e se eu errar? Se você errar na próxima, você conserta, meu irmão. O problema não é o que você faz, é o que você deixa de fazer. Escuta isso aqui: Deus nunca vai te cobrar por um milagre que não aconteceu, mas Ele vai sempre te cobrar por um milagre que poderia, por uma ação sua, que poderia ter gerado um milagre e você não fez. Ele não vai te cobrar um milagre, mas Ele vai te cobrar a mão que você deixou de estender. Ele não vai te cobrar um milagre, mas Ele vai te cobrar a visita que você poderia ter feito e não fez. O texto diz: enquanto somos crentes, devemos servir uns aos outros, principalmente os da família da fé. Eu estou esperando o pastor vir me visitar. Pastor, vem me visitar, pastor. Gente que tem a mentalidade de mudança, não está esperando alguém fazer algo por ele, está fazendo alguma coisa por alguém. Sai desse comodismo. Sai desse comodismo.
Vamos mudar esse país, gente. Vamos mudar essa nação. Enquanto a gente ficar esperando que o Estado faça alguma coisa, vamos mudar esse país. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, eu estou muito empolgado hoje. Cara, eu creio que Deus vai fazer coisa grande, amém? Deus vai fazer coisa grande, para a glória do nome dEle. E nós vamos continuar dizendo, é o Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Amém, queridos? É o Brasil, para a glória do nome do Senhor. Feche seus olhos. Tome uma decisão essa noite. Seja a geração da mudança. Cara, o Paulo estava passando o bastão para o Timóteo. Timóteo, está acabando. Meu tempo acabou, mas o cristianismo não acabou. A minha vida vai ser derramada, mas o evangelho continua aí, Timóteo. Alguém tem que levar esse negócio para frente. Alguém tem que pregar, alguém tem que tocar, alguém tem que visitar, alguém tem que compartilhar. Timóteo, Lagoinha, é você, Lagoinha, é você. Eu vou repetir, é você, Lagoinha. É você, Lagoinha Alphaville, é você. É você, Lagoinha. Olha para São Paulo, Lagoinha Alphaville. Olha para Barueri, Lagoinha Alphaville. Olha para essa cidade. É você. Deus está confiando essa cidade nas suas mãos. É você, querido. Lá no seu trabalho, na sua empresa. Olhe para você como alguém que Deus plantou lá para transformar aquele lugar. É você. Sua família, sua casa, bata no seu peito e diga para você mesmo, em nome de Jesus, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Pai, nessa noite, nós queremos te louvar, porque é tempo de mudança. Nós somos a geração da mudança. O bastão está sendo passado, Deus. A transição já começou. O novo já chegou. Não vai chegar, o novo já chegou. E a gente quer estar engajado nessa mudança. Nós queremos estar engajados naquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos estar comprometidos naquilo que o Senhor está fazendo. Coloca pessoas de referência na nossa jornada, Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus, continua, Senhor, abrindo os olhos desse povo, para olhar, Deus, para a vida do Eduardo, para ver nele uma referência, no seu casamento, no seu lar, na maneira da criação dos seus filhos. Continua, Senhor, levantando do como uma inspiração, e tantos outros pastores e irmãos aqui, Deus, para serem uma inspiração. Se você quer ser uma inspiração para essa igreja, levanta sua mão e diga para Deus, Deus, eu quero ser. Diga para ele, Deus, pode me usar. Eu quero ser uma inspiração.